Não é clickbait, pessoal. Podem ficar tranquilos que eu vou explicar direitinho o porquê que eu coloquei esse título de maior filme de comédia de todos os tempos. Na verdade, O Exorcista é o maior filme de terror de todos os tempos. Pelo que ele representou na época do lançamento, né, pelos feitos dele, ele ficou sendo a maior bilheteria de filmes de terror até 2017, se eu não me engano, com o lançamento do It, né, o filme A Coisa. Ou seja, quase 50 anos no topo, né, de bilheterias de filmes de terror. Tirando Suspense, que é suspense, nós tivemos outros filmes com grande bilheteria. Mas terror mesmo, O Exorcista ficou em primeiro aí até de 73 até 2017, o que é muita coisa. E não só isso, não é só questão de bilheteria, mas o que ele representou para o filme de terror e ainda representa, como ele influenciou muito o cinema terror, né, pessoal? Por exemplo, todo filme que tem uma garota lá, que tem espírito, etc., a menina tá de pijama, igual o Exorcista, né? Fica tentando copiar coisas do Exorcista até hoje, depois aí de 50 anos. Então, pra mim, ele é o maior filme de terror de todos os tempos. E melhor aí vai de cada um, claro, né? Você pode achar qualquer filme melhor de qualquer um, porque essa é a opinião sua. Então, por que desse título, pessoal? É uma ironia em cima de pessoas que já me falaram que não achou o filme nada demais, na verdade, achou o filme engraçado. E isso, pessoal, aconteceu várias vezes comigo, porque eu assisto esse filme tem, né, mais de 30 anos, e sempre que eu tô conversando com alguém, sei lá, num grupo de pessoas, mesa de bar, etc., você tá falando sobre filmes e tal, alguém cita um filme que gosta muito, etc., se eu cito Exorcista, já aconteceu várias vezes, pessoal, da pessoa começar a rir na hora, debochar, falar que não sentiu medo e achou o filme engraçado. E eu sempre fiquei com isso na cabeça. Falei, pô, se for uma pessoa só, tudo bem. É igual eu te falando, eu assisto esse filme tem muito tempo e eu sempre cito ele em conversas. Então é por isso que eu coloquei esse título, pessoal, ironizando, né, esse pensamento que não tem nada a ver. Uma coisa é você não gostar de um filme e outra coisa é tentar rebaixar o filme colocando ele em outro gênero, né, um gênero que ele não pertence. Então nesse vídeo eu vou fazer essa pequena homenagem aos 50 anos desse grande filme de terror e também em homenagem ao diretor William Friedkin, que faleceu esse ano. Meu nome é Fred Brumano e vocês estão no Covil do Fred. Pessoal, o livro foi escrito em 1971 pelo escritor William Peter Blatty. Tem um livro aqui, tem muito tempo que eu tenho ele, até bem amarelinho. Mas o livro foi um campeão de vendas na época. E o próprio escritor, ele procurou, né, os estúdios para tentar uma adaptação. Então ele chegou na Warner com a ideia, né, de adaptar o livro dele. E a Warner topou e tudo mais, até perguntou se ele tinha alguma preferência de diretor. E ele citou o William Friedkin, que havia dirigido o filme Operação França. E ele ganhou o Oscar de melhor diretor, que também é um filmaço aí, é muito recomendado aí para quem nunca assistiu. E aí eles começaram a produção, né? Quem escreveu também o roteiro foi o próprio escritor. E o filme foi lançado em 24 de dezembro de 1973, tá? 2 anos após o lançamento do livro. O filme conta a história de uma garota que começa a se comportar de forma não natural e a mãe começa a levá-la para vários hospitais possíveis para tentar algum tipo de cura para a garota. Ela chega a procurar psiquiatra até chegar nos padres. O filme gira em torno, pessoal, da família McNeil e do padre Carras, até a história deles se cruzarem no filme. E a família McNeil, você tem a Chris McNeil, interpretada pela atriz Ellen Burstyn, e a filha Regan McNeil, interpretada pela Linda Blair. Mas antes de apresentar a família McNeil e o padre Carras, o filme nos apresenta o padre Merrin. O filme começa com ele no Iraque fazendo algumas escavações. E logo no início do filme, pessoal, ele acha uma cabeça de uma estátua, que ele fica até assustado quando ele olha para essa estátua, porque é a estátua do demônio Pazuzu. E ele já teve um confronto com esse demônio anteriormente. Isso é citado no filme. Na verdade, o nome do demônio Pazuzu não é citado aqui nesse filme. O nome chega a ser citado no filme O Exorcista 2. Ele é representado por essa estátua, que aparece no filme, e também por este rosto. E quem é o demônio Pazuzu, pessoal? Então, pessoal, na mitologia suméria, Pazuzu era o rei dos demônios do vento, filho do deus Rambi. Ele também representava o vento do sudoeste, que trazia as tempestades e a estiagem.
E a origem de Pazuzu remonta aproximadamente a 1000 anos antes de Cristo. E essa questão dele ser o demônio do vento, pessoal, isso é muito interessante. Nós vamos também analisar essa questão do vento no filme. Então Pazuzu, pessoal, é representado por uma criatura de corpo humano, com a cabeça de um leão ou um cachorro, garras ao invés de pés, 2 pares de asas, cauda de escorpião e o corpo revestido de escamas. Pazuzu é conhecido por trazer a estiagem e a fome nas estações secas e as pragas nas estações chuvosas. Aqui mostra o padre Merrin olhando alguns artefatos que ele achou, né, na escavação, e o filme dá uma atenção maior aqui, quando ele está olhando os artefatos, para este medalhão de São José com o Menino Jesus. Esse medalhão é importante para a história, ele vai voltar mais tarde. Como eu citei anteriormente, pessoal, Pazuzu era o rei dos demônios do vento. Então no filme, como essa cena aqui, a primeira cena que aparece a Chris MacNeil, né, entrando no quarto da Regan, você pode olhar pela janela, tem um vento entrando, né, na janela, e isso representa a presença de Pazuzu. Durante o filme nós teremos ventanias, sempre aí representando a presença do Pazuzu. E no filme, pessoal, todo mundo acaba ficando vulnerável ao demônio Pazuzu. Tá todo mundo em momento de fragilidade. Aqui na família, a Regan começa a ficar doente, porque ela é uma criança frágil, eu vou explicar daqui a pouco para vocês. A Chris fica também super afetada com a situação da filha, também vira uma presa fácil. E o padre Carras, que daqui a pouco eu vou entrar na história dele. Primeiro eu vou mostrar aqui alguns detalhes da Regan e o porquê dela ser uma criança ali inocente e bem frágil. E aqui tem algo bem interessante também, pessoal. Você pode ir lá no fundo ali à esquerda, você tem a Chapeuzinho Vermelho, né, Lobo Mau. E na história da Chapeuzinho Vermelho, uma criança, também inocente, lembra muito a questão da Regan. O lobo, o que o lobo faz? O lobo, como é que ele consegue ganhar a confiança da Chapeuzinho Vermelho? Se passando pela avó dela. Na história, o lobo come a avó da Chapeuzinho Vermelho e pega as roupas, né, deita na cama, aquela história que todo mundo conhece. E assim ela consegue ganhar a confiança da Chapeuzinho Vermelho. E à direita, nós temos ali, ó, João e Maria. Você pode ver que tem a bruxa e João e Maria. E a história de João e Maria também é a mesma coisa. São 2 crianças inocentes. E são crianças em um momento de fragilidade. Na história de João e Maria, os 2 estão com fome, os 2 estão perdidos na floresta, passando fome. E eles encontram a bruxa, que mora numa casa, né, feita de doces. E a bruxa chama eles para dentro da casa e dá todo tipo de entope eles de comida. Isso né, o conto João e Maria veio da Idade Média, e uma crítica dessa coisa, tipo, a comida era escassa. No conto original, os 2 são abandonados pelos pais, né? Era a madrasta, se não me engano, que faz a cabeça do pai para abandonar João e Maria, porque não tinha mais o que comer, né? Então eles 2 são abandonados. Então são 2 crianças frágeis. E é o que acontece com a Regan também. Daqui a pouco eu vou explicar porque a Regan é uma criança frágil. Ela está no momento de fragilidade da vida dela. E ela é uma presa fácil do Pazuzu. Assim como a Chapeuzinho é presa fácil do lobo, João e Maria é uma presa fácil da bruxa. E aí nós temos aqui, né, a mãe achando o tabuleiro Ouija. E é engraçado, pessoal, eu já brinquei com esse negócio na infância também, tá? Depois posso fazer um vídeo só sobre esse tabuleiro Ouija. Porque na época, igual eu te falei, né, eu comecei a assistir esse filme desde moleque. Tipo assim, pô, nós temos que brincar com esse tabuleiro aí. Só que não deu em nada, né? Bom, pelo menos eu acho que não, né? Então no filme mostra que a Regan já estava brincando com o tabuleiro Ouija. E o Pazuzu se apresentou para ela como Capitão Howdy. Ela explica para a mãe dela, né? A mãe dela pega o tabuleiro, mostra para ela o que é isso aqui e tal. E ela fala, não, vem cá que eu vou te mostrar como é que brinca. E aí a mãe fica ali, né? Como é que é isso? Tá? Como é que funciona? E ela fala, não, eu faço as perguntas e o Capitão Howdy me responde. E ela fica, Capitão Howdy e tal. A mãe, ele tá vendo. A Regan, pessoal, é uma criança solitária, né? A mãe, a Chris MacNeil, uma atriz, eles moram em Los Angeles, mudaram para Washington, ali para Georgetown, onde se passa o filme, para ela fazer um filme, né? Ela está no período ali de filmagens e eles moram numa mansão, só tem lá uma cuidadora que é a Cheryl, fica cuidando ali da Regan, e a Regan é uma criança
solitária na casa. Por isso que ela achou o Woody ali e ela achou uma companhia para ela. E aí, pessoal, aqui é interessante, ó. Eu dei um zoom nessa cena aqui. Logo após aqui na cena do porão, a Regan tá lendo uma revista, como se fosse uma revista aí de fofoca, que nós temos aí nesse lá, aquelas porcarias de revista de fofoca, né, de paparazzi. Você vê que a foto tá aí, você vê que foi tirada por um paparazzi, né? Você tem a cara da Regan bem assustada e tal, a mãe tipo assim, pô, o que você tá fazendo aí, que cara? E aí nós temos a imagem ali em cima ali, ó. A imagem não, escrito ali, Chris MacNeil com a filha Regan. E ali embaixo tá escrito assim, ó, um grande problema no casamento da MacNeil. Abaixo dessa frase tá escrito ali, a noite em que Howard foi embora, né? Tipo assim, largou a sua esposa. Ou seja, o pai da Regan chama Howard. E você vê que o Pazuzu se apresenta a Regan com o nome de Capitão Howdy. Então como que você ganha confiança de uma criança, pessoal? O Pazuzu utilizou um nome semelhante ao do pai da Regan, conseguindo assim a confiança dela. Dessa forma, a Regan acabou de presenciar o divórcio ali, né? Não o divórcio, mas a separação dos pais naquele momento. E ela virou uma presa assim, super fácil para o Pazuzu. Repare na ventania, pessoal, que mostra na frente da casa. Porque logo após, você tem aqui a Chris conversando no telefone, tentando entrar em contato com o marido, o ex-marido, né? Porque hoje era aniversário da Regan, nesse dia aqui. Então, ela tenta entrar em contato com o pai. O pai nem ligou pra filha. E a mãe tá ali estressada, gritando, e de repente mostra a Regan com uma cara ali, né, de tristeza, pô, aniversário dela. O pai nem ligou pra ela, né? O pai acabou de abandoná-la. Então, eu mostrei pra vocês, pessoal, aqui a família MacNeil, como que a Regan se tornou, né, uma presa fácil para o Pazuzu, para dar início ali da possessão, a início das convulsões, né, daquele comportamento não natural. E a partir daí a Chris começa a levá-la para todos os hospitais possíveis. É uma pessoa que tem dinheiro, né, uma atriz, também procura psiquiatra, até chegar no padre, tá? Até os próprios médicos falarem, olha, eu acho que sua filha está possuída. Então ela fica também, né, no filme ele fica claro que elas não seguem uma religião, né? A Chris fala que não tem uma religião, que não segue, né, algum tipo de crença, mas mesmo assim ela vai atrás do padre, que nesse caso é o padre Carras. Agora eu vou contar um pouco da história dele, para ver também como que ele era, como que ele se tornou uma presa fácil também para o Pazuzu. O padre Carras, pessoal, ele está num momento de perda de fé. Ele deixa claro no filme, conversando com os padres mais experientes, né, que ele estava perdendo a fé e ele queria mudar o foco dele dentro da igreja, porque ele é um padre psiquiatra. Então ele não tinha mais ali força, energia para ajudar outras pessoas, né, ali nos tratamentos. Então ele quer mudar de área ali dentro da igreja e também sair ali de Washington, né, Georgetown, onde ele se encontra, e ir para Nova York, porque a mãe dele mora no Brooklyn. E a mãe dele está bastante doente. Então nessa cena do filme mostra ele chegando no metrô em Nova York e a gente percebe ali como que o padre está passando realmente por um momento ali de perda da fé, né? Ele encontra com esse morador de rua que pede um trocado para ele, até fala que ele já foi um coroinha, fala que é católico também, e o padre olha com essa cara aí de desprezo, né? Nojo. Então aí mostra, pessoal, como que o padre está bem desiludido neste momento. E ele chega na casa da mãe dele, a mãe dele está com a perna quebrada, bastante debilitada, mora em um lugar que tem que utilizar as escadas. Então ele fala para a mãe dele que ele tem um lugar para levá-la e seria bom para ela. E ela não quer e ela entende que é um asilo, né? E ela não quer sair de jeito nenhum. Ela até fala com ele, cara, essa aqui é minha casa e daqui eu não saio. Mas em certo momento do filme, pessoal, ela é internada pelo próprio irmão, né, o tio do Carras, em um hospital. Dá pra ver pelas fotos que é um hospital ali com pessoas, parece com problemas mentais e tudo mais. E o padre fica desesperado, né? Porque ver a mãe naquela situação e sem poder fazer nada, porque nos Estados Unidos o hospital sempre foi muito caro, e quando ele chega ali pra ver a mãe, ela praticamente ignora o filho, falando que ele colocou ela naquela situação, que ela quer voltar para casa e tudo mais. Então, olha a situação do padre, né?
padre perdendo a fé, tendo que passar por uma situação dessas, com a mãe culpando ele ali de estar no lugar onde ela não quer. E nem conversa com ele naquele momento. E pouco depois no filme, pessoal, nós ficamos sabendo que a mãe dele acaba morrendo no hospital. Ou seja, o último momento que ele teve com a mãe foi com ela ignorando ele. Imagina ali a situação do filho, tal, tentando ajudar a mãe de alguma forma, não consegue. A mãe chega a falecer e ele fica, né, cada vez mais frágil, mais desesperado. E aí que entra uma cena que eu acho muito bacana, pessoal, nesse filme, que é o sonho que ele tem, né, ali no dia da morte da mãe. Na verdade, nem é um sonho, né, é um pesadelo. Vou explicar um pouquinho pra vocês. Então aqui, pessoal, essa cena eu acho ela incrível. Mostra o padre aqui. Primeiro mostra o medalhão, né, ali do São José com o menino Jesus caindo, né? Talvez simbolizando talvez a perda de fé dele. E ali você tem um flash da mãe dele. E aqui que eu acho muito interessante, pessoal, a mãe dele começa a sair do metrô, né? Subindo a escadaria de um metrô. E ele começa a ensinar pra ela. É aquele tipo de sonho, sabe? Você tenta conversar com alguém, a pessoa, né? Você tá longe. E ele começa a chamá-la. Nós temos o flash de quem? Do Pazuzu. E por que nós temos o flash do Pazuzu aqui, pessoal? Mostra que ele está manipulando o sonho do padre. O padre está no momento de fragilidade. Ele está tendo um sonho com a mãe dele. Manipulado para virar uma presa mais frágil ainda para ele no futuro. Porque ele sabe, né, que eles irão se enfrentar, né, em breve. E aí nós temos o padre, né, correndo desesperado. Que tipo de sonho, né? Você corre, não sai do lugar. E mostra a mãe voltando ali pro metrô, né? Descendo a escadaria do metrô. E o que eu vejo disso tudo, pessoal? Eu lembro de um filme chamado Coração Satânico. Que não vou falar aqui nada do filme para não dar spoiler para vocês. Mas para mim é uma analogia, né, da pessoa ali que é como se estivesse ela saindo do inferno e aqui ela voltando pro inferno novamente. Claro, isso tudo manipulado pelo Pazuzu. E o padre desesperado, correndo, né, para tentar, ajudar a mãe, reencontrar a mãe, ou salvar a mãe. Eu penso nisso por causa de uma cena que tem, né, no Coração Satânico, que faz essa analogia de uma pessoa indo para o inferno. E aí nós temos o medalhão caindo no chão. Pode representar aí talvez a perda da fé, mas o medalhão ele é importante no filme também, tá? Ele volta lá pro final, vou falar dele novamente. Ou seja, pessoal, depois de tudo isso que ele passou, a história, né, deles se cruzam, né, da família McNeil e do padre Carras, e ele decide ajudar a Chris, mas falando assim, que ele vai visitar a menina como um psiquiatra, não como um padre. Quando a mãe fala, eu acho que minha filha está possuída, ele fala, não, você não vai achar um exorcismo, um exorcista aqui na época do filme, né, no século XX. Você teria que voltar para o século XV, XVI, para a igreja liberar um exorcista assim, né, para uma situação dessa, né, pessoal? E logo na primeira visita, pessoal, o Pazuzu já começa a mexer com a cabeça dele. Ele imita a voz daquele morador de rua. E aí o padre olha, é estranho ali e tal. E o Pazuzu fala, sua mãe está aqui também. Quer que eu mande um recado, né, pra ela? Então o padre já fica ali, né, um pouco assustado, porque aquela garota ali não estava sabendo que a mãe dele, né, tinha falecido. E depois ele tem mais alguns encontros com o Pazuzu ali, né? Ele tá indo só para conversar ali, tentar coletar materiais para saber se a menina é realmente maluca, né? Se é esquizofrênica ou se trata de um caso realmente de possessão, para levar para a igreja, para tentar a igreja aprovar, né, um exorcismo. E aí que nós temos a cena que a Cheryl liga pro padre para mostrar que na barriga da Regan tem uma mensagem de ajude-me. E é aí que ele entende naquele momento, beleza, a menina está possuída, eu já tenho material suficiente para levar para a igreja. E ele leva para a igreja aprova o exorcismo, e a igreja indica o padre Merrin para fazer o exorcismo, né, com o auxílio ali do padre Carras. Porque o padre Merrin, ele já é um padre experiente, e ele tinha passado por uma situação semelhante, né, de uma possessão uns anos atrás. Eu não vou colocar detalhes aqui do final, pessoal, vou colocar só algumas partes que eu acho importantes, até pra gente entender essa questão que eu tô colocando aqui nesse vídeo, que é a questão da fragilidade dos personagens, como eles se tornaram presas fáceis. E, bom, até agora, tudo bem que eu não destrinchei o filme, mas eu não vi nada de engraçado, né?
Mostrei só dramas familiares aqui nesse filme aqui de terror. E durante o exorcismo, pessoal, o Pazuzu faz ataques psicológicos brutais ao Padre Carras. Como essa cena onde que ele enxerga a própria mãe. Nessa outra cena aqui, o Pazuzu fica imitando a voz da mãe, falando, pô, você me abandonou, por que você fez isso? E ele realmente fica desesperado, até que o Padre Merry pede para ele sair do quarto, para ele executar o exorcismo sozinho. Ao voltar pro quarto, pessoal, o Padre Carras vê que o Merry está caído ali, sem consciência, e ele tenta reanimar e vê que, né, que o padre morreu. E é aí que ele ataca ali o Pazuzu, né, brutalmente. E aqui é interessante, o Pazuzu retira um medalhão, que é o medalhão do São José com o menino Jesus. Então nessa cena, nessa parte, é como se a criança tivesse protegida e o padre desprotegido. Que o padre fala, não, me possua, não essa criança. E o Pazuzu sai do corpo da Regan e vai para o do padre. Mas um momento ali que a criança estava protegida pelo medalhão. E para não matar a menina, ele decide tirar a própria vida. O que é interessante também no filme, porque o padre, né, nesse tempo todo do filme, perdendo a fé e tudo mais, é que ele se sacrifica por uma menina que ele nunca conheceu. Ele conheceu ali a menina já como Pazuzu, né? Então um ato ali de, realmente, de retomada de fé que o padre tem. Bom, pessoal, é isso. Quis passar algumas cenas do filme que eu acho importante, mostrar um pouco do drama familiar dos personagens. E o filme é repleto de cenas de terror, obviamente, que eu não citei aqui, mas todo mundo conhece, né? Cenas icônicas dela levitando, virando a cabeça, pegando o crucifixo e, né, fazendo coisas que eu não vou falar aqui. Então tem muitas cenas pesadas no filme. Deixem aí nos comentários se vocês já ouviram isso de alguém falar que o filme é de comédia ou não, se aconteceu só comigo. Porque eu acho o seguinte, pessoal. Eu acho, igual eu falei, eu já vi isso de homens, de mulheres. Não é só de homem que quer pagar de fodão, mas eu acho que vai muito da pessoa, tipo assim, eu não quero sentir medo, eu não sinto medo. Flagra. Então eu acho que é muito nesse sentido, a pessoa não falar que sente medo, como se ela fosse uma pessoa fraca. Eu vejo quando a pessoa fala que não tem medo desse filme, eu acho que é muito nesse sentido. Não tem medo, não senti medo, eu não sinto medo de nada, sabe? E sempre que filme é pra você entrar naquela história. Você assiste filme de comédia é pra você rir. Então você tem que entrar naquele espírito do filme. É um filme de drama, é feito pra você chorar, né? Pra se emocionar. A arte, o cinema, ela serve pra isso. E filme de terror, eu sempre comparei um filme de terror com uma montanha-russa. Tem várias pessoas que não querem andar de montanha-russa, porque montanha-russa dá um medo, né? Você tem um medo de andar na montanha-russa. Frio na barriga. E o filme de terror, ele foi criado para isso, né? Para te dar uma sensação de medo, dar um frio na barriga. Uma sensação que, quando você assiste o filme, é uma sensação gostosa. Não quer dizer que você goste de sentir medo em outro tipo de situação. Porque as pessoas têm dificuldade de distinguir também, né? Realidade de ficção. Então acontece muito isso, sabe? Um filme de terror, o cara gosta de filme de terror, o cara é louco, o cara é psicopata, não tem nada a ver, né? Uma coisa é ficção, outra coisa é realidade. Então você pode relaxar sim, assistir um filme de terror, sentir medo, se solte. Se você gostar, se não gostar, você passa longe. Você até é livre para assistir o tipo de filme que você quiser. Mas se você não gosta de terror, não tenta rebaixar um filme colocando ele como comédia. Porque senão, imagina, o cara não gosta de comédia e você gosta de Se Beber Não Case. Aí você fala, nossa, o filme Se Beber Não Case, eu gostei demais, eu ri, achei engraçado do início ao fim e tal. Aí eu chego pra você e falo, não, eu senti medo no filme, é terror. Mas que é isso? Se você não gosta de algo, não tenta rebaixar, colocando como se fosse outro gênero. Ainda mais o Exorcista. Depois de tudo que eu passei pra vocês aqui, todas as cenas, é comédia. Você riu desse filme? Não é possível. Então pare de rebaixar algo que você não goste. Você pode dar seu argumento, óbvio. Não gosto de filme de terror porque eu não gosto, eu acho... beleza, eu acho inútil, beleza, é o seu argumento. Sabe? Eu não gosto de filme de comédia porque eu não gosto de rir, beleza, é um argumento. Agora, eu não gostei desse filme porque é de comédia. Não, aí já é coisa, tipo assim, que não dá pra, sabe, não dá pra aceitar esse tipo de... Isso não é argumento, sabe? É você rebaixando algo de uma forma totalmente desnecessária. Porque se você achou esse filme engraçado, depois de tudo isso que eu mostrei, eu tenho medo
de saber o que você acha engraçado no seu cotidiano.